para deixar aí disponível para quem não viu. Não tem problema. Comecei a gravar a partir de agora, então. Mas se alguém não né, para quem for ver depois a aula, o que a gente estava falando é sobre o calendário. Então, as informações estão todas aqui visualmente. Não vai ter problema para quem pegar depois, não. Então, a prova a gente vai ter no dia 3/6, a prova C3 no dia 1º de julho, até dia 4 está o resultado lá direitinho. E aí, a partir daí, dia 6 e dia 13, dia 6 e dia 13, não, a semana do dia 6 é dia 11, dia 13 é dia 18, é só quem, porventura, tiver necessidade de fazer alguma prova substitutiva ou prova final. Esse calendário, ele vai valer independente de se a gente vai continuar online até o final do semestre ou se a gente vai voltar para a aula presencial. Assim, aí isso não há uma definição exata, a faculdade ela vai seguindo as orientações aí do governo do estado, né? Se eu não me engano, a orientação do governo do estado é sem aula, por enquanto, o decreto é até final de maio. Mas eu vi que saiu ontem, se eu não me engano, um decreto do MEC, dizendo que não tem aulas no país até dia 13 de junho. Então, acho que até dia 13 de junho pelo menos não tem, que já dá aqui pelo menos a C2. Aí sou eu, Rafael, independente de FAESA, independente de MEC, independente do governo do estado, eu acho pouco provável que a gente volte a ter aula presencial esse semestre. Acho muito pouco provável. Quer dizer, tudo muito incerto, mas eu acho muito pouco provável porque, tipo assim, vai voltar, tá voltando comércio, professor, tá voltando não sei o que, beleza. Comércio, os caras restringem, né? Tipo, comércio, vocês viram que vai voltar em dias alternados. Segunda vai abrir autopeça, terça-feira vai abrir, sei lá, barbearia, então as coisas não vão abrir todos os dias. E além disso, você tem restrição de número de pessoas por metro quadrado. Uma sala de aula é muito difícil, né? Você diz o seguinte, não, tem que ter não sei quantas pessoas, uma pessoa no máximo por não sei quantos metros quadrados. Pô, você não consegue ter uma sala tem sala de 40 pessoas, 50 pessoas, você não consegue botar tudo dentro de uma sala. E além disso, tem outra coisa também que é essas máscaras, né? Todas essas lojas vão com máscara, mas a máscara tem validade de 2 horas, né? Para a FAESA, para assistir aula, você precisaria de 2 máscaras. Então, começa a complicar, né? Muita aglomeração de gente, eu duvido que liberem sala de aula esse semestre ainda. Acho muito pouco provável. Então, eu acho que a gente vai ficar assim até o final. Se for ficar assim até o final, beleza, essas são as datas. Se não for, se a gente voltar para o presencial, as datas continuam, porque no presencial é tão tranquilo quanto ou mais do que a gente no virtual, né? Então, as datas são essas, independente de qualquer coisa. É isso aqui. Bom, essas são as datas das provas, então, do jeito que a gente vai levar aí na disciplina. Essa parte aqui, só de curiosidade, essa prova C2, a nota C2 ou prova C2, quando a gente vai falar sobre códigos de bloco, códigos de blocos lineares, e essa aqui é a que a gente vai falar sobre códigos convolucionais. Isso aqui. A gente já começou a falar sobre códigos de blocos lineares, né? A gente falou sobre matriz geradora, falou sobre código sistemático e tal. Então, a gente já começou a falar sobre isso aqui. Tranquilo da gente acabar e fazer exercícios e tal, até essa data aqui. E aqui também é tranquilo da gente ver códigos convolucionais nesse prazo que a gente tem aqui. Então, acho que a gente está tranquilo de programação na disciplina, não tem muito mistério, não. Atividades que nem eu falei com vocês, a gente vai ter, então, 2 tipos de atividade. A gente vai ter atividade valendo nota e pode ser que a gente tenha alguma atividade que não vale a nota. Por que isso? Porque a determinação institucional agora da FAES é a seguinte: a gente tem que continuar tendo um questionário a cada aula. No nosso caso, a cada aula. Na verdade, o que eles mudaram é que antes era um questionário por aula, agora pode ser um questionário por semana. No nosso caso, como é uma aula aqui online por semana, acaba tendo que ser um questionário por semana. Continua do mesmo jeito, um por aula, um por semana, dá no mesmo. Pode ser questionário, pode ser envio de trabalho, pode ser alguma coisa assim. Então, a gente vai ter que fazer um por semana. Então, na semana em que tiver uma atividade que vale nota,
eu vou colocar ela e aí não vai ter outra. Na semana que, se não tiver uma atividade que vale nota para aquela semana, eu vou botar uma atividade que não vai valer nota. Normalmente vai ser mais simples, inclusive e tal, mas que vale, que é só a atividade da semana. Esses questionários não valem mais presença, né? Não sei se vocês lembram que até antes do recesso funcionava da seguinte forma: a presença na sala de aula virtual aqui era o que contava realmente presença. Desculpa, era o que contava uma das presenças na aula. A outra presença, né? A aula tem duas presencinhas lá. Uma presença era a participação da aula online, a outra era a execução do questionário. Ou enviar o trabalho, não importa. Agora não é mais assim. Agora, a presença é a presença na aula virtual. Então, você estar aqui agora assistindo a aula, isso aqui conta presença. Inclusive, eu vou fazer chamada daqui a pouco, que é mais, para mim é muito mais fácil. Eu não tenho que verificar nada depois, faço a chamada aqui mesmo, já fica tudo resolvido. Beleza. Ah, professor, mas eu tive um problema na internet, não consigo conectar. Vou tomar falta? Não. Para isso é que existem as atividades. As aulas são gravadas, elas são disponibilizadas lá lá no AVA, né? Eu disponibilizo as aulas no AVA, então você pode assistir a aula, depois você pode fazer o questionário da semana, e fazendo o questionário da semana você consegue repor a presença que você não teve na sala de aula. Então o questionário da semana serve tanto como um autoteste, né? Para você ver assim, beleza, estou entendendo direitinho a matéria, tá tudo tranquilo, ou não, ou preciso pedir para o professor para revisar alguma coisa e tal, né? Como um autoteste, uma autoavaliação, ou serve também para você recuperar uma falta que você teve, por qualquer motivo que seja. Não pôde comparecer na aula, olhei a aula depois, fiz a atividade, consegui repor a presença. Mas aí, nesse caso, eu peço que vocês me mandem e-mail, porque se vocês não me mandarem e-mail, eu não vou ficar olhando, batendo a lista de presença com quem fez a atividade, não vou fazer mais isso não. Então, não pôde vir na aula, fez o questionário depois, manda um e-mail falando, professor, não pude ir na aula, mas eu fiz o questionário depois, sou aluno tal da disciplina tal. Então, beleza, aí eu dou uma olhada, beleza? Ficamos combinados assim. Tranquilos? Tá claro isso aí? Tá claro, professor. Então, beleza. Beleza. Quanto às provas, então, ficamos com essas datas aqui, a princípio. Chegando mais perto, eu lembro, eu vou botar no calendário depois também, lá da disciplina direitinho. No caso de prova substitutiva e final, ela é no horário da aula, normal também. Então, no nosso caso, que é na quarta-feira, a substitutiva, tá aqui, a substitutiva, ela será de 6 a 11 de julho, né? Então, a substitutiva será no dia 8 de julho. E a prova final, espero que ninguém precise, mas será no dia 15 de julho. Beleza? Essas aí são as nossas datas aí importantes aí do nosso curso, da nossa disciplina. Beleza, com isso a gente fecha o semestre sem problema nenhum, tá bem tranquilo aí pra gente. Bom, beleza, isso aqui era o que eu queria passar de... Tô vendo se tá faltando alguma coisa, acho que não. Isso aí é o que eu queria passar de datas e como que a gente vai encaminhar daqui até o final do semestre. Bom, então vamos lá. A gente vai seguir aí o nosso assunto. Se não há dúvidas, está tudo tranquilo. Sigamos nosso assunto, né? A gente estava falando sobre códigos de bloco linear. Tudo tranquilo aí? Era uma descansada boa essa semana ou nem deu para dar uma descansada? Deu, mas uma semana seria melhor, né? 2 semanas. E 3 seria melhor que 2, né? 4 seria melhor que 3, né? Mas... Com certeza. Aí não tem jeito. Aí é querer demais também, né? Bom, vamos lá. Pra mim não deu, não. Foi só correria de trabalho. Oi? Pra mim foi só correria de trabalho e tal. Tinha que cuidar aqui de muita coisa.
Não adiantou muito, né? Adianta de noite, né? De noite você dá uma descansada um pouco. É, Eu, cara, casou, tá de férias também. Durante o dia trabalho na Petrobras, né? Não sei se vocês sabem. Mas casou, deu tá de férias na Petrobras também, nessa semana. Foi uma coincidência, na verdade. E, caraca. e aí eu fiquei. Aí casaram as duas, casou a férias com recesso. Foi uma coincidência danada. Aí você deu sorte mesmo. É. Eu tava com essas férias, eu tinha até pensado em adiar, mas não dava porque vencia, e sabe? Acho que agora em junho já entra outro período concessivo de férias, eu tenho que tirar agora. Você tinha que tirar agora essa semana. Aí eu tirei. Mas também não é muitas férias não, tá? Com duas crianças em casa, presa em casa o dia inteiro com duas crianças, as férias mais ou menos, tá? Ah, Não, imagino. não são as férias muito férias, não. E minha esposa é arquiteta, né? Ela tem um escritório próprio, ela trabalha em casa, tá trabalhando, tá cheio de coisa para fazer e tal. Então, enquanto estamos nós dois trabalhando, a gente fica meio que dividindo o cuidado das crianças. A gente trabalha cuidando das crianças o dia inteiro. Como eu tava de férias, eu falei assim, então agora você fica por conta das crianças. Aí não foi férias também, né? Fiquei cuidando de criança o dia inteiro. Eu tenho dois filhos, né? Mas foi bom, mas foi bom. Pelo menos não tinha que ficar pensando no trabalho. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui para os nossos assuntos. Se a parte inicial burocrática aqui está resolvida, vamos falar um pouquinho sobre código de blocos lineares. Aqui a gente já falou sobre isso aqui. Eu estou só repassando o que a gente já falou. A gente já falou na transmissão aqui, lembrando o M é a mensagem que eu quero transmitir, o C é a mensagem que eu quero transmitir para o outro lado, né? O C é a sequência de bits que eu efetivamente vou transmitir pelo canal depois de codificada a mensagem. E aí a essa mensagem normalmente é adicionado um erro, porque tem um erro de transmissão, por ruído, o que quer que seja. Então eu tenho um sinal recebido que às vezes é diferente do que foi transmitido, porque tem erros em alguns bits. E aí o meu objetivo desse codificador é que quando eu decodifique, eu consiga estimar, a partir do que eu recebi, estimar o que foi transmitido e com isso estimar qual era a mensagem original, né? E aí falei com vocês aqui alguma coisa sobre espaço vetorial, vou pular essa parte aqui que eu já falei, não vou ficar falando, já falei duas vezes, né? Não vou falar de novo. E aí o que importa aqui pra gente, que é isso aqui, que é o fato de eu ter aqui que a matriz para eu codificar uma informação que eu quero transmitir, né? Que é uma mensagem, é uma sequência de bits, eu posso representar isso num vetor de bits. Eu vou pegar esse vetor de bits e vou multiplicar por uma matriz geradora. E a matriz geradora, quando eu multiplico a mensagem que eu quero transmitir pela matriz geradora, eu tenho o vetor a ser transmitido, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa matriz geradora aqui, né? E quero transmitir qualquer sequência de bits, basta eu pegar essa sequência de bits. Quero transmitir 100. Eu pego 100, multiplico por essa matriz. Lembra que a multiplicação de matriz é linha vezes coluna, né? Então, eu vou pegar essa sequência de bits, multiplicar por essa matriz, e eu vou ter como resultado o que eu efetivamente quero transmitir. Até aí, beleza, né? A gente viu isso. Tem dúvidas até isso aí? Sei não, professor, tá de boa. Isso aí a gente já falou, né? Então, eu estou só passando aqui rapidinho. E aí, o que eu falei com vocês era sobre também codificação sistemática e não sistemática. Acho que foi a última coisa que a gente falou. Que código sistemático e não sistemático. O código não sistemático, a gente não vai usar. O código não sistemático é aquele em que a mensagem que gera o código não é parte do código. E o código sistemático é aquele que a mensagem que gerou o código é parte do código. Então, a mensagem sistemática, essa codificação aqui é não sistemática, porque se eu pegar aqui a mensagem que eu quero transmitir, eu não consigo encontrar ela aqui no código. Eu não tenho aqui dizendo o seguinte, essa mensagem aqui são os 3 primeiros bits do que eu vou transmitir, ou os 3 últimos bits. Não. Eu mapeei isso aqui numa sequência que não tem nada a ver com a mensagem original. A codificação sistemática é aquela em que eu tenho uma matriz geradora tal que, quando eu multiplico o que eu quero transmitir pela matriz geradora, eu tenho como resultado o que eu quero transmitir mais alguma coisa. Então, eu tenho
a mensagem que eu quero transmitir faz parte do código que eu vou transmitir. Para isso ser verdade, a minha matriz geradora ela tem que ter aqui no finalzinho dela uma matriz de identidade. Ela tem que ser composta por uma matriz de identidade. Se vocês olharem aqui, a matriz geradora, ela não é uma matriz quadrada. Ela é uma matriz que normalmente ela sempre vai ter mais colunas do que linhas. Por quê? Porque essa matriz aqui, por exemplo, ela tem 3 linhas e 6 colunas. Então, ela vai pegar uma sequência que eu quero transmitir de 3 bits e vai transformar numa sequência de 6 bits. Ela transforma o número de linhas no número de colunas. Né? Um código 6,3, que transforma cada bloco de 3 bits num bloco de 6 bits. Então, para isso aqui ser uma matriz geradora de um código sistemático, esse final aqui, essa matriz quadrada final de 3×3 aqui, essa parte da matriz geradora, 3×3, teria que ser uma matriz de identidade. Matriz de identidade é aquela matriz em que eu tenho 1 na diagonal principal e 0 nos outros bits. Então, aqui seria 1, aqui 1, aqui 1, aqui 0, 0, 0, aqui 0, 0, 0. Tendo isso, que é isso aqui. Ó. Se eu tiver isso, o meu código não, desculpa. O meu código é sistemático e sempre que eu for transmitir uma mensagem, a própria mensagem está dentro do que eu vou transmitir. Vamos ver um exemplo aqui de novo. Isso aqui foi a matriz geradora que eu estava usando no exemplo anterior. Como que eu posso pegar essa matriz geradora e transformar ela numa matriz geradora de um código sistemático? Para fazer isso, eu faço operações entre as linhas, ou então trocas de colunas, também dá para fazer, de forma a garantir que essa diagonal aqui seja 1 e esses outros bits sejam 0. Ou seja, que essa parte aqui da matriz geradora seja uma matriz de identidade. A identidade é sempre uma matriz quadrada. Então, eu pego a geradora, pego a parte mais à direita dela e transformo numa matriz identidade. O que a gente fez aqui? A gente fez algumas operações. Dava para perceber, por exemplo, se eu quero 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, essa segunda linha, né, se eu olhar aqui essa segunda linha aqui, ela poderia ser a primeira. Se essa segunda linha fosse trocada com a primeira, ou seja, se a primeira linha, na verdade, fosse essa segunda aqui, essa parte aqui já é a parte que eu quero da matriz de identidade, concordam? Todo mundo enxerga isso? Ô, professor, não tem que começar pela primeira linha, não? Porque você quer uma matriz de identidade, sendo que o último elemento da primeira linha é 1 e ele tem que ser 0. Não é só a diagonal principal que tem que ser 1? Exatamente. Então, essa aqui já é uma linha, essa segunda linha já é uma linha em que o primeiro elemento é 1 e os outros 2 são 0. Então, eu poderia simplesmente pegar essa segunda linha e colocar ela no lugar da primeira, que aí a primeira linha já está resolvida. Tá, beleza. Beleza? Deu para entender? Como você fazer uma operação de multiplicação por linha para fazer a diagonal. Soma, né? Soma. Tem que ser sempre soma ou substituição aqui. Aqui eu posso falar que a minha linha 1 vai ser o que hoje é a minha linha 2. Eu vou trocar essa com essa, por exemplo. Entendeu? Sim. E aí, a minha linha 2 vai ser o quê? Na minha linha 2, eu tenho que ter 1 aqui. Não é isso? A única linha, a linha 2 depois, resultante. A única linha que hoje que tem 1 aqui nesse elemento é a terceira linha, né? Mas a terceira linha tem 1 aqui, mas tem 1 aqui também. Então eu tenho que jogar essa terceira linha para cá, mas eu tenho que de alguma forma zerar esse cara. Como que eu zero esse cara? Eu posso somar com essa linha aqui. Se eu somar com essa linha, 1 mais 1 vai dar 0. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, a minha segunda linha pode ser a minha segunda linha mais a terceira. E a minha terceira linha? Minha terceira linha tem que ser 1 aqui, 0 e 0. A única que tem 1 aqui é a primeira linha. Mas ela tem 1 aqui também. Eu tenho que zerar esse 1. Então, como é que eu faço? Eu somo com esse aqui. Então, minha terceira linha vai ser minha segunda mais a primeira. A sua primeira linha você já colocou como segunda linha. Você passou já para cima. Isso aí. Então, aqui eu estou chamando de a segunda linha, primeira, segunda, terceira, eu estou chamando de linha 0, linha 1 e linha 2. A minha linha 0, que é a 0 depois,
é o que antes era a segunda linha. Tá vendo aqui, ó? A minha primeira linha resultante é a segunda linha. A minha segunda linha resultante é a segunda linha mais a terceira. E a minha terceira linha resultante é a minha primeira mais a segunda. São as operações que eu vi, que são que eu posso fazer aqui, para no final ter isso aqui. Ó. O que me importa é isso aqui. É ter essa matriz quadrada aqui, que é uma matriz de identidade. Professor? Esse lado aqui é só um efeito colateral. Resultado das operações, dessas operações. Pode falar. A gente tem vetor que começa do zero, né? Mas esse G de linha que você usa aí, necessariamente tem que começar no zero ou eu já posso... Não. Pode ser G0 linha, é só assim, a primeira linha da matriz G. Aqui podia ser G1 linha, G2 linha, G3 linha, tanto faz. Tanto faz, como que eu vou chamar a primeira linha, a segunda, a terceira. Eu normalmente, eu até, apesar de estar assim, de estar aqui na apresentação assim, eu uso muito essa simbologia. Eu acho que não sei se porque eu vou mantendo o histórico de tudo que a gente faz aqui. Então, acho que eu fiz isso aqui. Ó, isso aqui. Aqui, eu fiz isso aqui. A gente fez isso aqui numa aula. Exatamente com esse a matriz G. Não sei se vocês lembram. A gente fez o seguinte. O que eu preciso aqui é, onde está aqui circulado de vermelho, eu precisava que virasse 1. Então, precisava que aqui virasse 1, aqui 1, aqui 1. Então, o que eu fiz? Eu falei que a minha linha 1, né? Minha linha 1 depois era a minha linha 2. Aqui, ó, chamei isso aqui de linha 1, linha 2 e linha 3. Então, minha linha 1, linha, ia ser a linha 2. Então, eu peguei essa linha 2 e copiei ela aqui como linha 1. Tá aqui ela copiada, tal qual. Essa linha, a minha linha 2 resultante tem que ser só aqui. Então, eu falei que ela era essa linha 2 mais a linha 3. Então, somei as duas linhas. Linha 2 mais linha 3 dá o quê? 1, 1, 0, 0, 1, 0. Então, botei aqui 1, 1, 0, 0, 1, 0. E a minha linha 3 minha linha 3 resultante é o quê? Ele tem que ter um só aqui. Então, eu peguei essa linha 2 e somei com a linha 1. Desculpa, a linha 1 e somei com a linha 2, né? Para poder zerar esse cara aqui. Então, ficou o quê? Essa mais essa. Opa. Essa mais essa. Essa mais essa, como é que é? Aqui, ó. 1 mais 1, 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. Opa. Tô mexendo aqui. Eita. 1 mais 1, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Então, ficou 0, 1, 1. 0, 0, 1. Aqui, 0, 1, 1. 0, 0, 1. Deu para entender? Deu. Então, é isso aí. Porque o meu objetivo era transformar isso aqui na matriz I. Essa matriz aqui, essa parte aqui da matriz, né, que não é aí, que eu estou mexendo aqui toda hora, essa parte aqui da matriz, que não é aí, a gente costuma chamar de matriz P. P porque é matriz de paridade. Então, é isso aí. O que acontece quando eu tenho uma matriz, que é essa minha matriz ali que eu tinha botado, em que aqui eu tenho uma identidade? Quando eu multiplico qualquer coisa que eu quero transmitir por essa matriz aqui, eu tenho como resultado alguma coisa que é o vetor que eu quero transmitir, os 3 últimos bits dele são a própria mensagem. Então, é a mensagem com mais uns bits de paridade aqui de verificação. Então, ó, 100 apareceu aqui, 100, 000 também, né? Mas que 010, os 3 últimos bits, 010. 110, os 3 últimos bits são 110. 001 tá aqui também. 101 tá aqui. 01 tá aqui, 11 tá aqui. Ou seja, a própria mensagem original são os 3 últimos bits. Beleza? Oi. Esse M aí, ele vem da onde? M é o que eu quero transmitir para o outro lado. Eu quero transmitir uma sequência de 3 bits. De um lado da rede para o outro lado da rede. Na verdade, o que eu quero transmitir sempre num sistema de comunicação é uma sequência enorme de bits. Então, eu vou pegar essa sequência de bits, quebrar de 3 em 3 bits, e para cada 3 bits eu faço
essa operação de multiplicar pela matriz G e obter o que eu vou efetivamente transmitir. Então, imagina que eu queira transmitir, eu tenho uma sequência você não quer transmitir, ele é só o que eu quero transmitir. Imagina que eu quero transmitir a seguinte sequência de bits: 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ficou meio desproporcional aqui o tamanho, mas tudo bem. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, não importa. Isso aí são as coisas que eu quero transmitir. Uma sequência de bits que eu quero transmitir. Um arquivo, um stream de vídeo, não importa. No final, tudo vira uma sequência de bits, concorda? Uhum. Daí, na hora que eu vou transmitir, o que eu faço? Se eu estiver usando esse código aqui, eu vou pegar cada um desses 3 bits aqui. Cada um desses 3 bits aqui, eu vou pegando de 3 em 3 e codifico cada um deles. Esse aqui, eu não vou transmitir isso pelo canal. Eu transmito, por exemplo, 101 é o quê? 101, olhando aqui na tabela que eu já fiz a conta aqui, né? 101 é para transmitir 110, 101. Então, em vez de transmitir 101, eu vou transmitir aqui 110, 101. Eu não consigo ver o que você está falando, não. Então, tá congelado aqui pra mim. O que vocês não estão vendo, não? É, para mim também. Para mim também tá congelado. Tá, deixa eu te dar não, tá de boa. Deixa eu compartilhar de novo aqui, vamos ver. É porque deu a entender quando você tá falando 10101 que você tá mostrando alguma coisa que tava congelado. Tá mostrando. Deu para ver aí agora? Agora tá dando. Move o seu mouse agora aí. Sim. Então. Tá mexendo aí? Dá para ver? Tá. Agora... Então, o que eu falei é o seguinte. Imagina que eu tenho essa sequência de bits a ser transmitida aqui. Por que essa sequência de bits? Sei lá. Porque isso aí é um pedaço de um arquivo, é um streaming de áudio, um streaming de vídeo, não importa. Alguma coisa, no final, qualquer dado que eu queira transmitir é uma sequência de bits que eu vou transmitir. Beleza? Eu falei o seguinte, eu vou pegar essa sequência de bits, se é um código 6,3, o que quer dizer um código 6,3? É um código que cada 3 bits eu transformo em 6. Como que eu faço isso? Multiplico por essa matriz geradora, por exemplo. E aí, eu vou pegar a minha sequência de bits que eu quero transmitir, não importa quantos são 3 bilhões de bits, 10 bilhões de bits, não importa. Eu vou pegar de 3 em 3 os bits, e cada 3 bits desse eu codifico, multiplicando por uma matriz geradora, e ao invés de transmitir isso, eu transmito isso aqui. Então, a cada 3 bits, ao invés de transmitir os 3 bits, eu transmito isso aqui, né? O equivalente, né? Isso aqui codificado, por exemplo. 011, como é que é 011 codificado? 011 é 101011. Então, isso aqui, ao invés de transmitir isso, eu transmito, 101011. Deu para entender? Oi? No caso, você aumentou a quantidade de código aí? Aumentei a quantidade de bits a ser transmitidas. Eu apliquei o código a cada sequência de 3 bits. Eu peguei cada 3 bits, multipliquei pela matriz geradora, cada um dessa sequência de 3 bits. Se eu pegar aqui 101, multiplicar pela matriz geradora, dá o quê? 101 vezes a matriz geradora é 1 vezes a primeira linha, mais 0 vezes a segunda linha, mais 1 vezes a terceira linha, né? Ou seja, é a primeira linha mais a terceira linha, que vai dar 1, 1, 0, 1, 0, 1. Dá para ver isso? Aí, no caso, seria para facilitar a detecção de erro? É para permitir a detecção de erro, né? Nem facilitar. Se você transmitir, o que eu tenho para transmitir é essa mensagem aqui, 101, e eu transmitir exatamente isso aqui, se chegar no destino algum bit errado, imagina que eu transmiti 101 e chega no destino 111. Eu não tenho como saber que houve erro. Por quê? Porque como é que eu sei que o cara transmitiu 101? Não tem como saber. Mas vamos supor que ao invés de transmitir 101, eu transmito
110101, que é o meu código a ser transmitido. Aí imagina só que tenha erro em um bit. Ou seja, a mesma coisa aqui, em vez de 101, eu transmito, na hora que chega lá no destino, chega 111. Beleza? Tive erro em um bit também. A gente vai ver que pode ter erro até em mais de um bit, mas vamos dizer que teve erro num bit. E o que eu estou dizendo para vocês é que com isso aqui eu consigo detectar que houve erro. Primeiro, como que eu consigo detectar que houve erro? Não é muito difícil de entender que eu detectar que houve erro, não. Imagina que eu vou pegar, quem recebe e olha a cada bloco de 6 bits. Então o cara pega um bloco desse de 6 bits, 110111. Aí ele pode olhar aqui e falar, olha só, 110111 não é uma sequência possível de ser transmitida, concorda? Não tem nenhum caso que é mapeado numa sequência 110111. Concordam com isso? Uhum. Então, quem recebe já sabe que houve algum erro de transmissão. Por que houve erro de transmissão? Porque eu recebi alguma coisa que eu não poderia ter recebido. Porque eu só posso receber uma dessas possibilidades aqui. Aí, se sem querer você cair numa dessas possibilidades, você se ferrou, então? Aí eu me ferrei. Aí é um erro que eu não consigo detectar. Nenhum mecanismo é 100% garantido. Não existe. Eu diminuo a possibilidade. Eu vou escolher códigos de blocos lineares de tal forma que, a gente vai ver como, a gente está caminhando, a gente vai ver como, de tal forma que eu garanta, por exemplo, que qualquer bit errado eu consigo detectar. Mas se tiver 2 bits errados, eu já não consigo garantir. Mas se tiver um só, eu consigo garantir. Ah, não, eu vou fazer de um jeito que se tiver 1 bit ou 2 bits errados, eu consigo garantir. Se tiver 3 para frente, eu já não consigo garantir que eu consigo detectar sempre. Entendeu? No caso, quanto maior for a matriz geradora, melhor ou não? Quanto maior for a matriz geradora, pode ser que seja melhor. Depende de cada caso. Mas normalmente pode ser melhor, mas também é mais complexo. Né? É maior porque aí você está gastando complexidade. mais para garantir que não Mas, vai ter erro, né? Isso, exatamente. Na verdade, quanto mais bits adicionais eu coloco, melhor. Entendeu? Não necessariamente quanto maior a matriz, mas quanto mais bits adicionais. Por exemplo, se eu transformar 3 em 6, eu estou dobrando a quantidade de bits. Se eu transformar... mas maior que eu estou falando é o seguinte, se eu transformar 12 bits em 13, a matriz é maior, mas não é tão eficiente. Eficiente em termos de correção... Não é tão eficiente em termos de correção de erro. A cada 12 bits eu estou colocando só um adicional. É melhor a cada 3 eu colocar 6. Eu estou falando de eficiência, não em transmissão, mas eficiência em capacidade de correção de erro. De detecção de erro e correção de erro. Se eu coloco mais bits redundantes, eu consigo detectar e corrigir mais erros do que se eu colocar menos bits redundantes. Então, se eu tenho uma matriz que de 12 bits transforma em 13, a matriz é maior, mas eu vou ter uma capacidade de detecção e correção de erro pior do que se eu transformar cada 3 bits em 6. Tá claro? Porque eu estou botando mais bits redundantes. Beleza? Porque o seu intervalo é menor, aí a sua matriz ele transforma mais dados. No caso. Exatamente. Eu tenho mais dados redundantes aqui. Ou seja, em vez de estar transmitindo 3 bits, eu estou transmitindo 6, estou transmitindo o dobro. Então eu consigo ter mais jogo de cintura aqui, consigo trabalhar melhor. Aí porque no caso você depende dessas duas coisas, o mapeamento e a matriz geradora. Então. Exatamente. Exatamente. Aí, o que acontece? Eu falei com vocês lá, supondo o caso que... Vamos pegar um exemplo. Supondo o caso que eu, ao invés de transmitir isso aqui, eu acabei transmitindo isso. 110, 111. Então, 110, 111. Aí o cara pegou, o cara que recebeu, olhou aqui, 110, ele tem essa tabelinha toda aqui lá na memória, 11011, caramba, eu não podia ter recebido isso não, porque houve algum erro de transmissão, porque esse caso não podia acontecer nunca. 11011. Aí o cara pega e olha, ele vai chegar e vai olhar um por um aqui. Qual é o caso que está mais próximo do que eu recebi? 11011. Esse aqui está muito distante. 110, né? 11011. Olha só, eu tô com 4 uns, né? Não, 5 uns. E aqui é tudo zero, eu tenho 5 bits diferentes. Eu tenho uma distância de RAM entre o que eu recebi e isso aqui de 5. Então, muito pouco provável de eu ter decidido o erro em 5 bits. Se o cara era para ele ter transmitido isso aqui, eu recebi 11011,
pô, é porque teve erro em 5 bits. Tá claro? Ele olha esse aqui, 1, mas aí 0, podia acontecer, né? até podia acontecer, mas a probabilidade é pequena. Entendi. Entendeu? 1, 1, 0, 1, 1, 1. Se for esse cara aqui, a distância de Hamming é 3. Né? 1, 0, 1, 0, 1. A distância de Hamming não, a distância de Hamming é 4. Tem 4 bits diferentes, também é muito ruim. 1, 1, 0, 1, 1, 1. A distância de Hamming em relação a esse aqui é 2, porque só esse bit e esse bit que são diferentes. Esse aqui, 1, 0, 1, 1, 1, eu vou ter uma distância de Hamming 3, eu acho. Esse aqui, 1, 1, 0, 1, 1, 1, eu vou ter esse bit diferente, esse. Eu vou ter uma distância de Hamming 4. 1, 1, 0, 1, 1, 1, aqui é a distância de Hamming 1 em relação a esse. É só esse bit aqui que é diferente. 1, 1, 0, 1, 1, 1, eu tenho esse bit diferente, esse e esse. Tem 3 de distância de Hamming. 1, 1, 0, 1, 1, 1, eu tenho esse bit e esse bit, 2 diferentes. O mais próximo é esse aqui. Então é porque você vai o seguinte, a probabilidade de ter erro, de ter um erro, é maior do que a probabilidade de ter 2 erros, ou ter 3, ou ter 4. Então eu considero que provavelmente o que o cara transmitiu foi isso. Então a mensagem que o cara transmitiu é 101. Então se realmente teve um erro só, eu vou corrigir direito. Eu vou detectar que o cara transmitiu 101. E conseguir detectar que houve erro e conseguir corrigir o erro. Tá claro? Agora, aí, mas professor, se tiver tido 2 erros ou 3 erros, aí, cara, eu não vou. Eu posso até detectar que teve erro, mas eu não vou conseguir corrigir o erro, não. Às vezes eu não vou nem conseguir detectar que houve erro. Porque o que você falou, vai cair num outro caso que seria possível, eu vou achar que está tudo bem quando não está tudo bem. Então, é perfeito, qualquer mecanismo de correção e detecção de erros, nenhum é perfeito. Mas eles são melhores do que não ter. Porque se eu não tiver, eu não consigo nem detectar nenhum erro. Assim, pelo menos alguns erros eu detecto e alguns erros eu corrijo. Beleza? Tá clara a ideia? E a ideia do código sistemático é que eu consigo, depois que eu verifiquei se teve erro ou não, que eu verifiquei o que era que eu esperava que o cara tinha transmitido, aqui eu já tenho qual é a mensagem que ele ia transmitir. Ó. Quando eu verifiquei que esse aqui era o mais próximo do que eu recebi e corrigi o erro para isso aqui, eu já sei que o que o cara transmitiu foi 101, porque os 3 últimos bits do que eu recebi são o que o cara transmitiu. Beleza? Então o seu código sistemático é fácil porque é rápido de decodificar. Tudo isso que eu falei aqui com vocês, que um decodificador teria que fazer, seria no pior caso. A gente vai ver formas mais eficientes do decodificador fazer isso. Imagina um decodificador, todo bit que ele todos os 3 bits que ele receber, ele tem que ir numa tabelinha dessa aqui, comparar um com um, ver qual que está mais próximo. Então esse é o que o cara tinha que ter transmitido. Conceitualmente é isso que ele tem que fazer. Só que se ele fizer isso dessa forma, comparando um por um, pô, ele vai demorar vai ser lento pra caramba esse decodificador. Eu não vou conseguir ter uma velocidade de transmissão muito rápida. Né? Isso eu estou indo um código de bloco 6,3, que eu estou transformando 3 bits em 6. Eu tenho códigos de bloco 12,18, que eu converto 12 bits em 18. Tenho, sei lá, 7,14, transformo 7 bits em 14. A quantidade de possibilidades aqui, de bits possíveis, né, de combinações possíveis, começa a ser muito maior. Né? 7,14, por exemplo, eu tenho 7 bits aqui na origem. Então, eu tenho 2 elevado a 7, tenho 128 possibilidades. Eu teria que sair testando uma por uma 128 possibilidades para ver se alguma delas deu erro, ou não, se alguma delas é o que eu queria transmitir mesmo, e se não é, eu tenho que ver se tem erro ou não. Ou seja, ia ser muito lento. A gente vai partir agora para uma solução matemática mais eficiente, para eu já saber de cara qual que é a mensagem certa, sem precisar ficar comparando uma por uma. Beleza? Até aqui a gente já viu nas aulas anteriores. O que faltou a gente ver é isso aqui agora, que é introduzir um conceito que é a matriz verificadora de paridade. Aí a gente vai ter que entrar num conceito aqui de espaço vetorial, que se vocês não lembram isso lá de álgebra linear, ou se vocês não estudaram isso lá em álgebra linear, eu peço que vocês aceitem. Isso aqui agora a gente tem que aceitar. Ou então, pega um livro de álgebra linear e dá uma conferida nisso que eu estou falando com vocês aqui. Que é o seguinte, eu falei com vocês que isso aqui forma um espaço vetorial. Lembram disso? Um espaço vetorial, o que caracteriza o espaço vetorial? É que qualquer 2 bits desse, qualquer vetor desses aqui que eu somar,
qualquer dois vetores desses que eu somar, o resultado vai ser um vetor que também pertence a esse conjunto aqui. Então, ele é um subespaço vetorial aí. E aí, a gente vai ter uma matriz verificadora de paridade, que é um subespaço vetorial que é dual ao subespaço vetorial gerado por G. Então, o subespaço vetorial gerado por G, que é isso aqui, ele é dual ao subespaço vetorial gerado por H. O que quer dizer um espaço vetorial ser dual a outro espaço vetorial? Quer dizer que todos os vetores de um espaço vetorial são ortogonais a outros vetores de um subespaço vetorial. Vou mostrar para vocês isso geometricamente. Geometricamente, eu acho que é mais fácil da gente ver isso. Dois subespaços vetoriais são ortogonais se todos os vetores de um espaço vetorial é ortogonal aos vetores de outro espaço ortogonal. Então, imagina, por exemplo... imagina o seguinte, eu não preciso nem desenhar para vocês. Imagina um espaço vetorial que é o chão da casa de vocês e outro espaço vetorial que é a parede da casa de vocês. O chão é um espaço vetorial bidimensional, a parede é outro espaço bidimensional. Qualquer vetor que eu desenhar na parede é ortogonal a qualquer vetor que eu desenhar no chão. Ortogonal não quer dizer que tenha que tem um ângulo reto, não, tá? Quer dizer que eles são ortogonais entre si, quer dizer que você não pode desenhar um como múltiplo do outro, vamos dizer assim. Então, qualquer vetor que eu desenhar na parede, ele é ortogonal a um vetor que eu desenhar no chão. Isso, então, significa que o espaço vetorial do chão é ortogonal ao espaço vetorial da parede. Ou o espaço vetorial do chão, ele é dual ao espaço vetorial da parede. Tá claro? O que é o conceito de dual? Isso vale para um espaço tipo bidimensional aqui que eu estou falando, tipo a parede, o chão. Isso vale para espaços vetoriais mais complexos, por exemplo, como vetores aí. E aí, como que eu sei que um espaço vetorial é ortogonal ao outro? Se um espaço vetorial for ortogonal ao outro, ou for dual ao outro, eu tenho essa propriedade matemática aqui. Que é isso que eu estou falando com vocês. Isso aqui é uma definição. O que é ser dual ao outro? Isso aqui é uma propriedade matemática pelo fato deles serem duais. Se eu pegar a matriz que gera o espaço vetorial G e multiplicar pela transposta da matriz que gera o espaço vetorial dual, eu vou ter uma matriz toda zero, tudo zero. Então, se eu multiplicar uma matriz pela transposta da outra, transposta é trocar linhas por coluna, eu vou ter um resultado todo zero. Que diacho isso aí, para que isso me serve? Por que isso aqui vai ser importante? Isso aqui vai ser importante pelo seguinte motivo. Se a minha matriz G estiver na forma sistemática, é fácil eu achar a matriz dual H, porque a matriz dual H vai ser uma matriz que... A matriz na forma sistemática é aquela matriz que eu tenho alguma coisa aqui e uma parte que é identidade. A gente viu aqui no exemplo aqui, ó. Eu tenho alguma coisa aqui que é diferente da identidade e aqui eu tenho que pode ou não ser diferente da identidade, é uma matriz qualquer, e aqui eu tenho uma matriz identidade, beleza? Estou chamando de P e de I aqui. Então, eu estou dizendo aqui P e I. A minha matriz H, verificadora de paridade, é uma matriz dual a essa. Então, basta eu pegar a transposta de P, botar do lado direito e do lado esquerdo botar a identidade. Então, por exemplo, vou pegar esse meu caso aqui. Como é que a partir dessa eu gero uma matriz verificadora de paridade, que é uma matriz H? Ó. O que é a minha matriz H verificadora de paridade? É uma matriz em que eu vou pegar aqui, eu vou ter uma matriz identidade e do lado de cá, opa, era para estar retos, eu vou ter a matriz P transposta, que é essa matriz P aqui, transposta. O que é essa matriz P? A primeira linha dela é 1, 0, 1. Então, se ela é transposta, eu vou pegar a primeira linha e transformar na primeira coluna dessa matriz. 1, 0, 1.
A segunda linha dessa matriz é 1, 1, 0. Vai ser a segunda coluna dessa matriz. 1, 1, 0. E a terceira linha dessa matriz é 0, 1, 1, que vai ser a terceira coluna dessa matriz minha aqui, transposta. Beleza? Tá claro o que é transpor a matriz transposta? Peguei essa matriz aqui, essa parte aqui da matriz, e fiz a transposta dela. Beleza? Troquei linha por coluna e coloquei aqui. E aqui eu vou botar uma matriz de identidade também, né? Vai ter, são três linhas aqui, então vão ser 3 linhas e 3 colunas. Essa identidade você só está repetindo ali da outra? Não, não estou repetindo da outra, não. Eu desenhei aqui, por acaso, porque como é 6,3, vai ficar direitinho. Eu tenho que primeiro pegar a transposta e botar aqui, e depois eu vou desenhar a identidade que completa essa matriz. Como é que eu sei a identidade completa? Eu vejo quantas linhas tem aqui, e o número de linhas que vai ter vai ser o mesmo número de colunas. Então, se aqui, por exemplo, tivesse uma quarta linha, porque, por exemplo, aqui, essa P aqui tinha 4 colunas e 3 linhas, porque era um código 6,7, não 7,3 e não 6,3, tá claro? Tipo assim, imagina que essa fosse aqui, ó, sei lá, por algum motivo, entendeu? Fosse 4 linhas. Então aqui ia ter 4, não, para ter ali eu já tinha desenhado 001, então aqui era 0, 0 e 1. E aí ficava isso aqui, beleza? A transposta eu entendi, eu só então, falei aí quando eu botei a transposta, ficou com 4. Se tem 4 linhas, essa parte da matriz aqui, da identidade, também tem que ter 4 linhas. E como a identidade é sempre quadrada, se tem 4 linhas, tem que ter 4 colunas. Beleza? Ah, tá. Aí a outra independe disso. Né? Não, a outra é a transposta. Você pega essa aqui e transpõe ela para cá. E aí, depois que você transpôs, você viu quantas linhas tem, aí você consegue desenhar a identidade, que é uma matriz quadrada com esse mesmo número de linhas. Então, se tem 4 linhas, vão ter 4 colunas. Beleza? Nota que nesse caso aqui ficou diferente dessa. Essa aqui era uma 3x3, essa é uma 4x4. Achei que a transposta tinha que ser quadrada também. Não, não necessariamente. No exemplo aqui mas não necessariamente. Beleza? Beleza. Isso aqui, que eu estou falando que vocês têm que aceitar, é que isso aqui é uma dual a essa. Então, se eu calcular desse jeito aqui, eu garanto que sempre que eu pegar a matriz geradora minha e multiplicar ela pela H de T, a transposta, eu vou ter uma matriz zero. O que é a matriz transposta? É pegar essa H aqui e trocar linhas por colunas. É pegar essa H, ou seja, H transposta, é essa H, só que trocando linhas por colunas. Qual é a primeira linha daí? 1, 0, 0, 1, 1, 0. Qual é a segunda linha? 0, 1. Oita. Isso aqui ficou feio, né? 0, 1, 0, 0, 1, 1. Qual é a terceira linha aqui? 0, 0, 1. Eu só posso perguntar outra? 0, 1. Então, a H transposta, eu só peguei a H e troquei linhas por colunas. Pode falar. Essa H surgiu de onde? Daqui. Eu peguei a G e peguei a P aqui, apliquei a transposta dela para fazer a segunda parte da matriz, e a primeira parte da matriz foi a identidade para completar a matriz. No caso, beleza, H veio de G, então. Isso. Mas aí você sempre define assim, então? Sempre. A matriz H, se a matriz G tiver na forma sistemática, ou seja, tiver com essa identidade, você consegue obter a matriz H a partir da matriz G fazendo isso. Pegando essa matriz P, essa parte aqui P, fazendo a transposta dela, jogando aqui, e botando uma identidade aqui que complete a matriz H. Entendi. E
Para que serve essa matriz H? Porque essa matriz H, se eu fizer dessa forma, eu garanto que a transposta dela, que eu obtive desse jeito, se eu pegar a G e multiplicar pela transposta dela, vai dar H. Se eu pegar isso aqui, essa matriz, multiplicar por essa aqui, vai dar tudo zero. Você pode testar e depois que com certeza vai dar tudo zero. Como é que eu multiplico duas matrizes? É linha por coluna. Então, vai ser 1 vezes 1, a primeira da G lá, 1 vezes 1, né? É 1, 0, 1, 1, 1, 0, vezes essa primeira coluna aqui. Então, vai ser 1 vezes 1, que dá 1, mais 0 vezes 0, que dá 0, né? Então, por enquanto dá 1, mais 1 vezes 0, que dá 0, mais 1 vezes 1, que dá 1, mais 0 vezes 0, mais 0 vezes 0. Então, só aqui que dá 1 e 1. Então, 1 mais 1, 0. Deu para ver que a primeira linha vezes essa primeira coluna do 0? Uhum. A segunda linha com essa segunda coluna. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. Então, 1 mais 1, que deu 2 casos aqui, dá 0. E a última aqui, 0, 1, 1. Né? Então, dá 0, 0, 1. Né? Que aqui dá 1 vezes 1. Aqui dá 1 vezes 0. 0 vezes 0, 1 vezes 1. Então, 1 mais 1, 0 também. Então, vai dar 0, 0, 0, se eu multiplicar essa por essa. Então, quando eu tenho uma matriz desse que acontece isso, eu estou dizendo que essa é a dual dessa. E aí, se eu tenho uma matriz G que vezes H de t é igual a 0, olha só. Imagina que eu pegue agora a minha matriz G e ponho aqui, põe um M na frente, multiplicando. M vezes G. Opa. De vez em quando eu perco aqui a noção. M vezes G vezes H de t também vai ser o quê? 0, né? Porque é M vezes 0. Botei M multiplicando dos dois lados. M vezes 0 é 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Beleza? Aquilo lá é a C, né, que ele estava falando lá no exemplo. Exatamente. O que é esse cara aqui? É C. É C. C vezes H de t vai dar 0. Beleza? Cheguei no que eu queria. Então, como é que eu sei se teve erro ou não de transmissão? Eu pego o que eu recebi. Vamos voltar aqui lá nos slides. O que recebeu foi C, né? O que eu recebi foi R. Eu transmito C. Eu transmito C aqui, ó. Mas tem um erro. Pode ter um erro no canal. E eu recebo um R. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu recebo alguma coisa. Tá ficando meio riscado aqui, mas vamos deixar esse quadro riscado mesmo. Quando eu recebo alguma coisa, eu multiplico por H de t, o receptor multiplica por H de t e vê o resultado. Se o resultado for isso, se o resultado for 0, é porque não houve erro. Se o resultado for diferente de 0, é porque houve erro. Entendeu? Aí você já sabe também o lugar baseado na matriz? Não. Sabe, mas por enquanto eu não estou falando não. Estou falando só se houve ou não erro. Então eu pego o que eu recebi, multiplico pelo H de t. Se der 0, é porque não houve erro. Porque se der 0, é porque isso aqui é porque ele faz parte desse espaço vetorial. Então só pode ser o correto. Então C vezes H de t vai dar 0. Então, se C vezes H de t dá 0, se R vezes H de t der 0 também, é porque R é igual a C, ou seja, você recebeu o que foi transmitido mesmo. Então não houve erro. Mas se der diferente de 0, teve erro. Fazer essa multiplicação de matrizes é o equivalente mas muito mais rápido. Né? É equivalente a eu pegar o que eu recebi, comparar um por um aqui e ver se por acaso o que eu recebi não está aqui nesse conjunto. É muito mais lento eu comparar um por um do que simplesmente multiplicar a matriz e ver se está 0 ou não. Até porque esse conjunto aqui está com 8 elementos, porque na entrada eu tenho 3 bits. Se na entrada eu tiver 7 bits, eu vou ter 128 elementos. É mais rápido multiplicar uma matrizinha do que fazer 128 comparações. Beleza? Então, a matriz H serve para eu poder fazer isso aqui. Eu recebi alguma coisa, né? Eu multiplico ela por H de t
E se der 0 é porque o que eu recebi, se der 0, 0, 0, né? É porque o que eu recebi está correto. Beleza? Tá claro até aí? Por enquanto eu só sei verificar se teve erro. Eu não sei corrigir o erro. Eu não sei onde teve erro. Até aí tá tranquilo? Deu para entender aí, pessoal? O pessoal deve estar sofrendo. Deve ser um pouquinho difícil. Não tem um CRC ou algo assim, não, professor? O CRC é baseado nisso. CRC é um tipo de código de bloco linear. É baseado... Então, se você envia mais dados do que a própria matriz, o CRC ele seria os dados finais, no final da mensagem? Não, o CRC é a parte P do código sistemático. É essa parte aqui do código CRC, essa parte do começo. Só que normalmente o CRC é transmitido no final, mas aí é a ordem de transmitir. Mas o CRC é essa parte aqui do começo, aqui, normalmente. Então é transferido de trás para frente. Eu poria essas partes. Como é que eu faria? Se eu fosse o CRC, vamos dizer, em vez de estar aqui o GC desse jeito, eu poria o I desse lado aqui e o P desse lado aqui. Tanto faz. Tanto faz. Tá claro? É a mesma coisa. Beleza. Mas o CRC é um tipo de código de bloco linear. O CRC é um tipo específico, que é o código cíclico. O código cíclico tem uma particularidade a mais ainda, mas é um subconjunto dos códigos de bloco lineares, mas é um tipo de código de bloco linear. O que importa aqui na prática, assim, isso é todo o conceito matemático. Mas o que importa se eu quiser implementar, eu quero botar para funcionar aqui, estou projetando um código de bloco linear. O que importa eu saber? O que é o resumo importante aí de tudo que a gente falou? É isso aqui. É que na hora de transmitir, então eu vou escrever transmitir aqui, não, vou fazer assim. Vou botar TX, né, que é transmissor. O transmissor, o que ele faz? Ele pega a sequência de bits que ele tem lá, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ali não era um A, não, era para ser um. Não importa o que. E ele vai agrupar de M em M bits. Tá certo? Aí ele vai pegar esse M, vai multiplicar pela matriz geradora, vai obter a matriz C, que é a matriz que vai transmitir, e isso aqui ele transmite. Então é isso que o transmissor faz. Ele pega os blocos de bits lá, multiplica pela matriz G e transmite o bit. Quem o cara que vai receber, o receptor, ele recebe um vetor R, que é um vetor R isso aqui era para ser R, né? Também parecendo um V. Mas o que é o vetor R? É o vetor recebido, que é o vetor transmitido com ou sem erro. Até o momento ele não sabe. Então ele pega isso aqui, multiplica pelo H de T, e aí ele olha. Se o resultado for igual a 0, é porque não houve erro de transmissão. Então é não erro. Vou botar não erro não, vamos botar ok, que é mais bonito, né? A transmissão. Okay. Então ele pega isso aqui, ele sabe que a transmissão foi ok. Se ele pega isso aqui que ele recebeu, multiplica e dá diferente de 0, é porque houve erro de transmissão. E aí ele tem que, de alguma forma, detectar qual é o erro. Pode falar. Isso aí é só os 6 bits, não é? Só o quê? Os 6 bits. Esse R aqui. Que ele vai verificar. Porque... Numa matriz, num código 6,3, tá certo? A minha mensagem original tem 3 bits, aí você mas aí o que eu vou transmitir
tem 6 bits e, obviamente, o que eu vou receber também tem 6 bits. Ah, mas isso se for um código 6,3. Se eu estou usando um código 7,3. Aí o C e o R tem 7 bits. E a mensagem original tem 3. Entendeu? Se for, sei lá, 15,8, então tanto o C quanto o R tem 15 bits e a mensagem original tem 8. Ele pega de 8 em 8 bits, multiplica, vai obter 15 bits, vai transmitir os 15 bits. A cada 15 bits ele verifica se tem erro ou não. Então, beleza? Mas ele, nesses valores maiores e tal, ele praticamente quase sempre assume que tem erro, né, na prática. Ele olha o quê? Ele praticamente assume que tem erro, né, na maioria das vezes na prática. Na maioria das vezes vai ter, numa transmissão sem fio, na grande maioria das vezes vai ter erro. Aí ele já faz a correção, né? Por enquanto eu estou falando só em detecção. Agora, o que a gente vai fazer, o próximo passo que você faz é o seguinte: imagina que deu diferente de 0. O caso que deu igual a 0 é o mais banal, né? Não deu igual a 0 porque não teve erro. Ele vai olhar os últimos bits lá do que ele recebeu e aquilo ali é a mensagem que tinha sido transmitida. Então tá tranquilo. Mas e se teve erro? Se teve erro, essa multiplicação aqui deu diferente de 0. E aí tem um negócio interessante que a gente vai falar agora, que é essa multiplicação que vai dar diferente de 0, vai dar então um vetor que é diferente de 0. Beleza? Vai dar um vetor qualquer diferente de 0. E dependendo de qual for esse vetor, eu consigo saber qual dependendo, eu vou ter vários possíveis valores, eu vou saber qual foi o erro que incidiu sobre o que foi transmitido. Então eu consigo saber se teve erro no primeiro bit, no segundo, no terceiro, de acordo com o resultado disso aqui. Então nesse meu caso aqui, no meu caso 6,3 que a gente está usando, o resultado disso aqui é um resultado de 3 bits. Então se os 3 bits derem 0, 0, 0, é porque está ok, não teve erro. Né? O resultado dessa multiplicação aqui. Se o resultado dessa multiplicação foi 0, 0, 1, eu consigo saber em que bit teve erro. Se o resultado for 0, 1, 0, se o resultado for 0, 1, 1, se for 1, 0, 0, se for 1, 0, 1, ou 1, 1, 0, ou 1, 1, 1, são todos os possíveis resultados, né? Cada um desses aqui me indica que teve erro num determinado bit. Se teve isso aqui é porque teve erro no primeiro bit, erro no segundo bit, erro no quinto bit, erro no terceiro, erro no quarto, erro no sétimo, erro no sexto. Entendeu? Entendi não, professor. Não, porque eu não expliquei matematicamente como que a gente chega a essa conclusão. O que eu estou falando com vocês, só que você entendeu que quando o que eu recebo, esquece por enquanto a prova matemática disso, eu estou só dizendo o que a gente vai fazer. Você entendeu que o que eu recebo quando eu multiplico pela H transposta, se der 0 é porque a transmissão foi ok, e se der diferente de 0 é porque teve erro? Até aí tudo bem. Beleza, mas se for diferente de 0 é que teve erro. Mas erro aonde? Eu tenho 6 bits transmitidos, concordam? Pode ter sido erro em qualquer um dos 6 bits. Tá certo? Sim. O erro pode ter acontecido em qualquer um dos 6 bits. Em que bit que teve erro? O que eu estou falando com vocês é que a gente vai ver uma forma de, olhando o resultado disso aqui, eu já saber em qual bit que teve erro. Então, olhando esse resultado pode ter sido 000, 001, 010, 010, 01, 100, 101, 110 e 11 são todas as possíveis combinações de 3 bits. Se for 0000, é porque não teve erro, então não tem que me preocupar. Mas se for um desses caras aqui, é porque teve erro. E aí, eu vou ter uma forma matemática de chegar à conclusão de que se deu 001, é porque teve erro no terceiro bit. Se teve 010, é porque teve erro no quinto bit. Se teve 01, é porque teve erro no bit tal. E aí eu já sei exatamente em qual bit que teve erro. Vamos fazer isso matematicamente. Não é muito difícil da gente ver isso não. Quer ver? Deixa eu apagar isso aqui.
Que aí eu faço aqui. Matematicamente a gente vê que não é muito complicado, não. O que eu falei com vocês aqui? Tá em vermelho para destacar. Eu falei com vocês o seguinte, que R, peguei R e multipliquei por H de T. Não foi isso? Beleza? O que eu estou calculando é R vezes H de T, beleza? Que é o vetor recebido vezes H de T. O que é o vetor recebido? É o vetor que foi transmitido mais um erro. Beleza? Isso aqui vezes H de T. Tá claro daqui para cá? Aham, tem que dar 0. Isso. Diferente, ou diferente de zero, tudo bem. C vezes H de T. Estou fazendo aqui distributivo. Mais E vezes H de T. Vocês concordam que essa equação aqui é matematicamente igual a essa aqui? É o mesmo valor? Porque eu peguei só o R, só fiz substituição. Substituí R por C mais E, porque R é igual a C mais E. E depois fiz a distributiva aqui. Beleza? Sim, beleza. Isso aqui eu disse para vocês que sempre é zero. Concorda? Ah, tá. Isso só fica o erro mais a resposta. Então só fica o erro vezes H de T. Então, R vezes H de T, que eu tiro a conclusão aqui, é que R vezes H de T é matematicamente igual ao erro vezes H de T. Porque só ele que é diferente de 0, né? Só ele que é diferente de zero. Só ele é, exatamente, porque o C vezes H de T dá zero. Então, isso é igual a isso. Isso aqui é a chave da correção de erro. Por quê? Porque eu pego agora e falo o seguinte, tá, beleza, vou pegar todos os possíveis erros. Então, se eu tenho 6 bits transmitidos, eu posso ter erro no primeiro bit. Se eu tiver erro no primeiro bit, o meu é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Erro no primeiro bit. Erro no segundo bit é isso aqui, ó. Erro no terceiro bit é isso aqui. Erro no quarto bit é porque o vetor erro é isso aqui. Erro no quinto bit, o vetor erro é isso aqui. Erro no sexto bit, o vetor erro é isso aqui. Esses são todos os possíveis erros. Aí. Oi? O erro ficou mapeado aí por causa disso? Não. São os erros que podem acontecer se tiver. Supondo que eu tenho erro em um bit só um bit que chegou errado, esses são os possíveis erros. Ou teve erro no primeiro, ou teve erro no segundo, ou teve erro no terceiro, ou erro no quarto, ou erro no quinto, ou erro no sexto. Lembra que a gente representa sempre isso assim para o vetor erro, né? Para o vetor erro. A gente representa sempre com 1 o bit que está errado e 0 os bits que não estão errados? Então você está mapeando unitariamente os erros. Os possíveis erros, exatamente. Quais são os possíveis erros de acontecer? Assumindo que eu tive erro num bit só. Se tiver erro em mais de um bit, caga tudo que eu estou falando. Mas assumindo que eu tive erro num bit só. Beleza? Tô entendendo. Tá claro aí, pessoal? Tá, beleza. Esses são os possíveis erros. Se eu pegar esses possíveis erros e multiplicar por H de T, tá certo? Eu vou ter o quê? Não sei porque eu não me lembro o que era o H de T. Mas vamos copiar o H de T aqui, ó. Esse aqui é o H de T, ó. H transposta. Eu não consigo copiar isso aqui não, né? Será que eu consigo selecionar aqui? Ó. Só para não preguiça de escrever de novo. Rapaz, como eu consigo agrupar isso aqui? Caraca, até travou aqui. Oi? Quando você copiou, deu até uma travada aqui na apresentação. Deixa eu trazer o HDT para cá. Para ficar bem bagunçado.
Deu para ver o HDT aí? Aqui sua tela tá bugada ainda para mim. Vamos não, para quem tá, não. Para quem ficou, eu descompartilho e compartilho de novo, não tem problema não. Tá lagado, mas vai. Tá beleza aí agora? Tá. Eu vou dar só assim, esse aqui, só para circular aqui. Rapaz, o negócio aqui agora é degradê. Só para circular o HDT aqui para não confundir. Beleza? Para botar ordem na bagunça. O que eu estava falando é o seguinte, todos os possíveis erros multiplicado por HDT. Isso vai me dar o quê de resultado? Esses são todos os possíveis erros. Transformar isso tudo numa matrizinha, né? Multiplicado por HDT. Isso vai me dar o quê? Isso era para ser uma matriz. Isso vai me dar o quê? Vamos pegar isso aqui e vamos pegar esses possíveis erros e multiplicar por isso aqui, ó. Dá isso vezes... Se vocês olharem, essa matriz aqui é o quê? Essa matriz de erro, qual a característica que ela tem? Identidade. Ela é a matriz identidade. Matriz identidade vezes qualquer matriz dá a própria matriz. Então, no final dá isso aqui mesmo. Dá a própria HDT. Só para simplificar. O que isso aqui me diz, cara? Isso me diz um negócio bem interessante. Isso me diz o seguinte. Que sempre que... Vou até botar uma outra cor aqui. Sempre que você multiplicar pelo HDT, vai dar o que você está multiplicando. Não, que no caso aqui do EC eu tenho um erro só. Mas isso vale para 2 erros também. Mas para que sempre que eu tiver erro no primeiro bit, é esse padrão que vai aparecer aqui. Porque é E vezes HDT, é a mesma coisa que R vezes HDT. Então, sempre que tiver erro no primeiro bit, é isso que vai aparecer. Sempre que tiver erro no segundo bit, é isso aqui que vai aparecer. Sempre que tiver erro no terceiro bit, é isso aqui que vai aparecer. Sempre que tiver erro no quarto bit, é isso aqui que vai aparecer. Sempre que tiver erro no quinto bit, é isso que vai aparecer. Sempre que tiver erro no sexto bit, é isso que vai aparecer. Ou, sempre que aparecer isso como resultado, é porque teve erro no sexto bit. Sempre que aparecer isso como resultado, é porque teve erro no quinto. Então, se você pegar, receber alguma coisa, multiplicar por HDT e o resultado der 101, opa, 101 é porque teve erro no quarto bit. Ah, pegou o RDT, o que você recebeu, multiplicou, deu 010, é porque teve erro no segundo bit. Tá claro? Tranquilo? Tranquilo. E aí eu consigo corrigir erro. Porque se eu sei qual o bit que está errado, como é que eu corrijo o bit? É só inverter ele, né? Se ele era 0, ele vira 1, se é 1, ele vira 0. E aí eu consigo corrigir erros de 1 bit. Então, se tiver erro em 1 bit, eu consigo corrigir. E se tiver erro em 2, 3 bits? Aí ferrou. Mas pelo menos, se tiver erro em 1 bit, eu já corrijo. Isso já melhora bastante. É melhor do que eu não ter correção de erro nenhum. Beleza? A gente vai ver, na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, a gente vai fazer uns exercíciozinhos para poder deixar isso mais claro para vocês, isso mais tranquilo. Eu vou deixar o questionáriozinho que eu falei com vocês, eu não botei ainda, eu vou botar. Vocês têm sempre uma semana para fazer, né? Então, um questionáriozinho para vocês fazerem, para ficar tranquilo aí para vocês, para ficar tranquilo não, para vocês darem uma olhada. Na matéria, né? E a aula que vem a gente vai fazer mais exercícios disso aqui. E eu vou mostrar para vocês como que eu consigo ver se um código também, quantos erros eu consigo detectar ou corrigir. Por enquanto eu estou falando que eu vou corrigir erro, vou detectar, mas eu tenho que ter certeza. Será que eu consigo corrigir mesmo erros de 1 bit? Será que eu consigo corrigir erros do 2? A gente vai ver umas métricas dessa aí de códigos para isso ficar mais claro. E quando a gente for fazendo exercício também, vai ficando cada vez mais claro isso. Primeiro tem a teoria, depois quando a gente entra nos exercícios, pode confiar em mim que vai ficando mais claro. Beleza? Aí você já pode fazer a chamada.
É mesmo, eu não fiz chamada, né? Deixa eu fazer uma chamada rapidinho aqui, então. Vocês não Você perderam. Vou Fazer uma chamada rapidinho pra vocês. agora. Senão vocês perdem o ônibus aí. Deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Sistemas de comunicação 1. Não, não é aqui não, pô, tô doido. É o 2, né? Não. Mas você entrou em sistema de comunicação 1. Não é nem o 1 e nem nem é é esse, e nem é o AVA. Então, assim, eu errei duplamente. Fica tranquilo, 10 horas já aí. Acabou de Então, voltar de um recesso. imagina que vocês iam pegar o ônibus ainda para ir pra casa, agora vocês já estão em casa, então tá tranquilo. Eu cheguei em casa meia-noite, 11 horas. O Xbox até desligou sozinho já. Pessoal, aí, no caso, esses exercícios é mais também para quem não veio, né? Isso, Tipo, se você quiser fazer só para você testar o que você tá vendo aí, falar assim, ver se eu entendi mesmo. Por enquanto não vai ser fazer conta nem nada, é mais conceitual isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Aí, Mas não vai valer nada, é só se quiserem fazer. Ou quem faltou vai fazer que nem eu falei, me avisa que aí vale a presença. Célio, Douglas, Eric, presente. Erivelton, Eu? Gleice Kelly, Presente. Jefferson, Eu. Larissa, Eu. Lucas Eduardo, Eu, presente. Lucas Murilo, Presente, professor. Lucas Tonheri, Lucas Vescovi, Otto, Tô aqui. Rafael. O Lucas Tonheri tá aí, pô. Ele respondeu ali, só que ele respondeu digitando. Né? Ah, tá. Depois eu olho lá. Otto tá aí, né? Rafael tá aí? Não. Rafael tá também respondeu lá no chat. Rafaela. Eu. E Yuri. Vamos ver o chat aqui, o que eu perdi aqui. Lucas e Rafael, né? Então, beleza. Beleza, então, pessoal. Na próxima aula, a gente vai retomando isso aqui, vai fazer atividades, exercícios disso aí para deixar mais claro. Beleza? Pessoal, só queria tirar uma duvidadezinha bem rápida. Claro, lógico, tranquilo. Com relação ao exercício que você falou lá desse semestre, aí essa C2 vai ser só um exercício? Não, vai ser uma prova valendo 7 e vão ter algumas atividades. Eu acho que vai ser mais de uma atividade. Depois eu vou postar direitinho, sempre com o tempo direitinho, certinho para vocês fazerem. Ah, beleza. Então. Eu acho que vai ser, se for uma atividade só também, na próxima aula a gente vai direitinho. Eu tenho que me lembrar direitinho como é que é a atividade da C2. Eu vou ver direitinho na próxima aula. Você vai postar isso no AVA e tal? Vou postar no AVA. Com então tempo, valeu, sempre com tempo tranquilo. Beleza? Falou. Não se preocupa não. Boa noite aí para vocês. Boa noite, professor.